Muitas vezes achamos que só vamos conseguir viver um lar intencional quando tivermos mais tempo, mais dinheiro, mais disponibilidade. Mas, na verdade, Deus nunca começou um milagre com o que faltava. Deus sempre utiliza o que está disponível. Olá, eu sou a Rogéria Saldanha e hoje nós vamos começar mais um capítulo do livro A Experiência do Lar. Hoje o nosso estudo começará com o capítulo 4. O nosso texto base para esse estudo é Êxodo 4, no versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na tua mão? Esse texto fala quando Moisés foi chamado por Deus para ir libertar o povo do Egito. E Moisés apenas tinha a vara de pastoreio na sua mão, o nosso famoso cajado, de pastor. Deus não perguntou a Moisés o que ele não tinha. Nota que Deus perguntou a ele o que ele carregava, era literalmente o que ele tinha naquelas mãos. E era algo insignificante, algo que não tinha nenhum valor a não ser para as ovelhas, para quem estava pastoreando as ovelhas. Para você ver como que Deus é. Ele não se preocupa com coisas grandes, algo extraordinário. Ele simplesmente quer o que está disponível e ele usa isso de maneira extraordinária. Aquele simples bastão de Moisés se tornou em um instrumento de fazer milagres. Literalmente, um instrumento de operar milagres. Porque Deus transformou aquela ferramenta simples em algo extraordinário. É assim que Deus faz conosco também. Vamos seguir. O que Deus está mostrando aqui nesse capítulo é o princípio de usar o que nós temos. Nós precisamos usar o que temos, porque Deus só trabalha com o que está disponível. Deus nunca trabalha com falta, Deus nunca trabalha com ausência. Deus é um Deus prático, gente. É impressionante. Por exemplo, o comum nas mãos de Deus se torna extraordinário e conecta o nosso lar com o extraordinário. Por exemplo, uma casa simples, uma rotina cansativa, famílias imperfeitas, mas tudo isso Deus utiliza. Isso tudo aqui que eu falei com vocês são ferramentas para que Deus possa operar o extraordinário. Deus não unge estruturas, Ele unge obediência. O perigo da comparação. Gente, eu gostaria que vocês tomassem muita atenção no que eu vou falar. A comparação tem destruído lares e famílias inteiras. Sabe por quê? Porque a comparação ela tem um objetivo: fazer você colocar os olhos no que o outro tem e desprezar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Hoje, com as redes sociais totalmente adulteradas, vamos assim dizer, hoje nós temos redes sociais perfeitas, temos Instagrams, meu Deus, de celebridades. Pessoas que às vezes não vivem nem 1% da bênção que você vive no seu lar. E você perde tempo olhando para ela e desejando o que ela tem e desprezando o que Deus confiou nas suas mãos. Isso é muito perigoso. Então fica o alerta. Não coloque a lupa na casa do vizinho. Coloque a lupa naquilo que você tem. O que Deus confiou nas suas mãos que você tem desprezado? Em Gálatas 6:4, eu gostaria de ler com vocês algo bem interessante. Que diz assim: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Gente, as cartas de Paulo foram escritas há mais de 2000 anos atrás. Parece que foi escrita ontem, Nós passamos tanto tempo olhando, comparando a vida alheia, que se nós usássemos esse mesmo tempo para cuidar daquilo que está nas nossas mãos, nós teríamos uma vida invejável. Eu falo isso porque eu conheci uma pessoa que gastou, gente, uma fortuna, mais de 30 mil reais, para construir uma página maravilhosa no Instagram. E de fato ela conseguiu. A única
A única coisa que não batia é que aquela vida que ela vendia no Instagram não condizia com a realidade dela. O que adiantou? Pessoas admirarem, darem like em fotos perfeitas e dentro da sua casa, aquilo tudo ser sepulcro caiado. Lindo, estrutura perfeita por fora, mas por dentro está cheio de morte e podridão. Não crie essa vida para você. Isso não é vida abundante. O que Deus tem para nós é verdadeiro. Pode ser simples. Ele tem poder de pegar esse simples e transformar no extraordinário. Só que a gente precisa confiar nele para isso. Porque a Bíblia diz assim: sedes fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Como que é isso, Rogéria? É ser fiel. É não desprezar o que está nas suas mãos. É parar de comparar o seu marido com o marido da sua amiga. Uma vez uma amiga me disse assim: ai, Rogéria, se eu tivesse um marido igual ao seu, eu também me submeteria a ele. Gente, doce ilusão. Se você não se submete a esse marido agora, que está aí, que foi o marido que Deus colocou na sua vida, ou o marido que você escolheu, porque é verdade, gente, nem todo marido vem de Deus, tá? Tem coisa que a gente que escolhe e bota a culpa no Senhor. Sei bem porque eu já passei por aí. E a verdade é que se você não for fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no muito. Tem um exemplo que eu gostaria de compartilhar com você de algo assim interessante. Tem pessoas que falam assim: não, mas se eu tivesse dinheiro eu faria tal coisa. Já viu aquelas pessoas que querem, por exemplo, político em época de eleição? Eles aparecem, dão cesta, dão tudo, mas e no resto dos outros anos? O que acontece com eles? Desaparecem. Sabe por quê? Aquilo ali foi só fachada. E muitas pessoas são assim. Elas dizem assim: mas se eu tivesse dinheiro, eu daria esmola. Se eu tivesse dinheiro, eu cuidaria de alguma pessoa que precisa. Eu doaria, eu ajudaria a igreja. É mentira, não se iluda. Toda pessoa que eu conheci que disse que quando tivesse faria, o dia que teve não fez. Se você não consegue ser generosa hoje com o pouco que você tem, você não vai ser quando tiver muito. Se você não conseguir ser fiel a esse marido que você tem hoje, se Deus te dá um novo marido, você também não vai ser fiel. Então eu quero te chamar à sua realidade. Usa o que você tem. Coloque a lupa nas qualidades dele, como nós já falamos em todos os outros capítulos. Eu falo para mulheres aqui. Eu sei que tem muitos homens, gente, que são desprezíveis. É como o marido de Abigail, né? São realmente filhos de Belial e tolos. Então, essas pessoas não entram nesse caso, nesse critério. Essas mulheres precisam de libertação, precisam de Deus entrar na vida delas e libertá-las do mal. Mas eu estou falando aqui de pessoas reais, de casamentos de verdades, situações cotidianas que têm atrapalhado uma vida abundante dentro de casa. Não estou falando de casos de psicopatias, de casos doentios, não, gente. Aqui nós temos que ser bem coerentes com o que nós vamos falar. Ok? Então eu quero compartilhar com vocês exemplos bíblicos que ajudam a gente visualizar melhor isso. Lá em 2 Reis 4 nos fala sobre a viúva, que o marido dela morreu, ele era um péssimo administrador financeiro e deixou a mulher endividada, com 2 crianças pequenas. A passagem está em 2 Reis, no capítulo 4. Eu não vou ler porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Eu gostaria de ser bem objetiva. Mas olha só, a viúva, ela foi buscar o profeta, porque o marido dela estava na escola de profetas e os credores vieram para levar os filhos dela e ela não tinha nada. Aparentemente, ela não tinha nada. E quando ela chega até Eliseu, ela diz assim: meu marido, teu servo, é morto. E o Senhor sabe que ele era um servo fiel, que ele era um homem de Deus. Eliseu faz uma pergunta para ela: o que você tem na sua casa? E ela disse: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Qual que é o a não ser que está nas suas mãos que você esqueceu ou simplesmente despreza porque parece muito pouquinho? Nota que Eliseu pergunta à serva o que ela tinha e ela diz que tinha uma botija de azeite. Ele dá uma orientação para ela pontual. Isso eu vou ler porque é bem interessante.
ele fala com ela assim: entra e fecha sua porta sobre ti. Aí, no versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Detalhe, ele falou para ela pegar as vasilhas emprestadas, ou seja, ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos, porque uma mulher frustrada e amargurada, ela não tem um bom relacionamento com ninguém, tá? Todo mundo é culpado, menos ela. Ela briga com o pai, ela briga com a cunhada, ela briga com o irmão, ela briga com o cachorro, com o papagaio, e ela tá certa, todo mundo é louco, todo mundo tá errado. Olho. Só por aí você já começa a ver o que está nas suas mãos, talvez seja um bom relacionamento. Isso cultiva e cresce. É maravilhoso. Mas Eliseu fala para ela: entra para sua casa e fecha a sua porta. Nota que Eliseu não diz para ela: explica para as vizinhas para que é a vasilha. Não, ele fala: pega as vasilhas emprestadas, calada, entra para sua casa, fecha sua porta depois de ti. E vai colocando. Gente, ele é tão detalhista nisso que, assim, é o que eu te falei, é o que eu sempre falo. No mundo que nós vivemos, o óbvio precisa ser dito. É preciso virar para a esposa e dizer para ela: você precisa amar o seu marido. Você precisa deixar o seu telefone de lado e dar atenção para o seu marido quando ele chega em casa. Você precisa estar disponível para o seu filho quando ele te chamar. Deixar o telefone e olhar nos olhos do seu filho. É o óbvio que precisa ser dito. Eliseu fez a mesma coisa com essa mulher. Falou para ela: enquanto você for deitar o azeite, quando a vasilha encher, coloca a vasilha à parte, vai, enche a próxima até encher todas as vasilhas. Ele teve que dar detalhe. Gente, não é lógico, eu vou colocar ali o azeite na vasilha, a vasilha vai transbordar, o azeite no chão. Não, gente, é questão de comum senso, de sentido comum. Você vai pegar, vai encher, para ali, pega outra e continua enchendo as outras até terminar. Eliseu disse para ela passo a passo, gente. Eu fico irritada só de ler a história, porque eu sou muito prática, a pessoa tá falando, eu já entendi até o final. Eu tenho até que me policiar, que seja ser mal educado, né? A pessoa começa a falar, você já deduziu o que a pessoa tá falando. Isso é assunto para outro tema. Ainda estou na escola. Mas a verdade é que Eliseu dá uma estratégia para ela, passo a passo, explica para ela o que fazer. E ela faz. Ela entra, pega as vasilhas, entra para dentro de casa, fecha a porta, põe as crianças junto com ela, vão colocando, eu imagino que as crianças, enchendo as crianças, movendo as vasilhas, colocando o outro e ali enchendo. E aí, quando ela termina, ela vai lá correndo no profeta Eliseu e fala para ele: olha, encheu todas as vasilhas e o azeite parou. E ele fala para ela o quê? Vende, pague a sua dívida e você e seus filhos vivem com o que sobrar. Você vê como que Deus é? Deus nunca faz nada pelas metades. O que Deus vai fazer na sua casa, vai fazer, todo mundo vai notar, porque você não vai ter nenhuma dívida com ninguém, o seu relacionamento vai ser real com todo mundo e ainda vai sobrar. Sabe o que vai sobrejar? É o que você vai compartilhar com outras mulheres, porque o que você aprende aqui com o Senhor, você vai transmitir. Não é para você ser uma represa, você tem que jorrar, você tem que ser um rio, transborde, vá, inunde a vida das pessoas que estão à sua volta, com amor, com dedicação e com fidelidade, porque é isso que o Senhor abençoa. Seguimos. Outra parábola que também é interessante é quando Jesus multiplica os pães e os peixes, lá no livro de João 6. A refeição era para uma pessoa só, mas quando aquilo foi entregue a Jesus, foi o suficiente para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas e ainda sobrejar 12 cestos. Gente, se você tiver algo pouquinho, pode ser pequeno, pode ser insuficiente até para você, entrega isso para Jesus. Eu não estou falando de minha oferta não, gente, que isso é tema para outra hora, outra ocasião. Mas a fidelidade, a gente só atrela ao dízimo e à oferta. A fidelidade é em tempo, é em palavras, é em obediência. Quando Saul recebeu uma ordem de Deus para ir e destruir toda a cidade dos amalequitas, Saul foi e fez pela metade. Ele foi,
tirou o melhor dos gados, dos animais e levou o rei vivo e só matou aquilo que era desprezível. Quando Samuel chegou, Samuel viu aquele balido de ovelhas e perguntou para ele: o que foi que fizeste? Ele tentou justificar: não, eu fiz, seu servo fez tudo o que mandou, eu fiz o que o Senhor mandou, eu só tirei o que era melhor das ovelhas para sacrificar para o Senhor e trouxe o rei Agag comigo. Samuel disse para ele assim: acaso tem o Senhor mais prazer em sacrifício do que em obediência? É melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes, Deus já falou para você: olha, mulher, para de profetizar essas palavras malignas na sua casa, para de falar assim com seu marido, seja fiel nas suas palavras, vigie a sua língua, vigie seu comportamento, e você segue fazendo a mesma coisa. Isso chama-se desobediência. Obediência parcial é desobediência. Não adianta você ir para a igreja toda linda e maravilhosa, cuidar do seu departamento na igreja, sorrir para o seu marido na frente das pessoas e dentro da sua casa você atua como se fosse um espírito maligno, como se fosse Jezabel. Me desculpe se estiver sendo muito pesada, gente, mas eu não posso ser infiel naquilo que o Senhor falou. Quantas mulheres têm trazido para dentro de casa o espírito de Acabe, fazendo o marido se tornar totalmente nulo, porque elas estão sendo influenciadas por Jezabel. E pasmem você, mesmo indo dentro da igreja. Trabalham, servem, são voluntárias, são líderes, são até pastoras. Quantas igrejas de Jezabel nós vemos hoje? Sabe quais são? É aquela onde o pastor não tem palavra nenhuma, nem autoridade. Quem manda é a mulher. Você pergunta uma coisa para ele, ele fala assim: fala com a minha esposa. Pecado. Você não pode transferir responsabilidade. Assume. Volta lá aonde você caiu e corrige. O Senhor está pronto para te perdoar. Eu vou te falar, a sua casa só vai ter uma vida abundante, só vai ter paz abundante, só vai ter a atmosfera do céu quando você colocar a hierarquia no lugar certo, como nós falamos lá no primeiro capítulo. Marido tem que ser honrado, mulher tem que ser amada. É Deus que tem que ser louvado, tem que ser honrado e adorado dentro da sua casa. Se a sua palavra é a última palavra na sua casa, porque o seu marido, se ele não sujeitar a sua vontade, você quebra o pau, você está trabalhando, minha filha, por outro espírito. Como diz Jesus a João, aos filhos do trovão, a Tiago e João, Deus disse assim para eles: vocês não sabem de que espírito és. Vocês não sabem de que espírito sois. Saiba que o Deus que você serve se agrada muito mais de obediência do que de sacrifício. Não adianta você chorar, jejuar e não ir e mudar. A Bíblia diz que quem se arrepende, confessa e deixa a prática do mal, ele alcança a misericórdia. O Senhor está prontinho para te perdoar, mas é preciso ser genuína. Se policie. Não estou falando que não vai vir aquela vontade de quebrar o pau, vai vir sim. Só que quem domina você é a sua carne ou é o seu espírito. A Bíblia diz que na verdade o espírito está pronto, é a carne que é fraca. Mas pecado nunca foi vitamina para ninguém. Então vamos ser vigilantes nessa área, ok? Não sei porque que nós entramos nesse tema, mas vamos ser fiel ao que o Senhor falou. Ok. Uma aplicação na prática para nossa casa é para usar o que nós temos. Às vezes, gente, você tem só um pouco tempo. O seu tempo é bem curtinho, dá para fazer uma refeição ali rápida. Se é esse o tempo, tira o celular, põe o celular à parte. Faz esse tempo de qualidade, um tempo de verdade. Se é meia hora intensa, meia hora honesta ali, sem nada distraindo vocês. Isso cria memórias. Se o seu tempo de orar não é 1 hora, é 10 minutos, faça 10 minutos intencional. Com entrega de verdade, não lista de pedido. Jesus não é gênio da lâmpada, Ele é Pai, adore-o. Se você tem uma palavra de honra, honre. É tão maravilhoso quando nós damos uma palavra que atinge o coração das pessoas. A minha filha, ela está com 12 anos e está passando pela fase da puberdade. Então ela tem muitos traumas com a pele dela, com espinhas, coisas assim. E ela, hoje nós estávamos no supermercado, aí uma mulher falou assim: nossa, vocês são tão bonitas. E falou para ela:
você com esse jeitinho tão delicado. E ela ficou tão feliz quando ela saiu com o carro, né, saiu do supermercado, ela virou e falou assim: mãe, essa mulher fez o meu dia. Eu olhei para ela assim: filha, mas eu sempre falo com você isso. Ela: não, mãe, mas é diferente. Sempre vejo as pessoas te elogiando a Amanda, e eu às vezes não sou elogiada. Olha para você ver, gente, coisa tão simples, mas o coraçãozinho dela estava ali, sendo fragilizado, eu não sabia. E aquele elogio veio do céu para ela. Foi coisa linda de ver, sabe? Temos que estar atentos a esses detalhes. Eu quero deixar para vocês, meninas, uma reflexão simples. O que você tem nas suas mãos que você pode confiar a Deus hoje? Deixa o Senhor usar o que você tem. E eu tenho certeza que você, em pouco tempo, vai poder contemplar o milagre da multiplicação. Deus vai multiplicar o amor, vai multiplicar a fidelidade, vai multiplicar a presença no seu lar. Você, mulher virtuosa, mulher intencional, não despreze aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Você tem um poder incrível de influenciar a sua família. Repreende toda e qualquer raiz de maldição hereditária, espíritos familiares, tudo aquilo que possa vir tentar impedir você de ser a mulher virtuosa que Deus te chamou para ser. Se você não teve referência na sua casa, hoje podemos buscar referências em livros, em vídeos. Eu mesma, como eu falei lá no primeiro vídeo, eu busquei referências externas porque eu não tinha referência interna. E eu precisei aprender, como aprendo até hoje. Então, busque uma referência sólida. Mulheres que verdadeiramente temem a Deus, graças a Deus, apesar de termos muitos escândalos, hoje em dia no meio gospel, ainda existe aqueles que o Senhor separou para si, que não se contaminaram. Eu sigo canais de mulheres que fazem toda a diferença na minha vida. E eu glorifico a Deus para isso. Por isso, e peço ao Senhor que vocês também encontrem a referência que vocês precisam. Ok? E é isso, meninas. Hoje nós vamos concluir o nosso estudo do capítulo 4, o princípio de usar o que você tem. Confia ao Senhor. Tudo aquilo que tiver na sua mão, por mais simples que pareça, e você vai ver o Senhor transformar a sua vida, a sua casa e todo lugar por onde você passar, para o bem, ok? Se essa mensagem falou no seu coração, compartilhe com a mulher virtuosa e vamos assim espalhar a palavra de Deus. Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo. Até já!